Olá, bem-vindos! Estamos aqui com mais uma aula de sexta-feira. À medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindos. Vou fixar aqui o nosso tema e hoje nós vamos falar sobre aceitação. Bem-vinda, Maria! O que você precisa aceitar sobre você? Maria, tá me ouvindo bem? Resolvi falar sobre esse assunto por ser um assunto que, além de ser pouco falado, quando a gente começa um processo de busca, de autoconhecimento. Obrigada, Maria. Letícia, bem-vinda. Quando a gente começa um processo de busca, de autoconhecimento, de identificar o nosso diferencial e colocar isso a serviço, tem muitas coisas que a gente precisa aceitar, que a gente se desafia e precisa aceitar para que isso seja mudado, para que a gente possa olhar por um novo ângulo, para que a gente consiga atingir objetivos que a gente tanto espera. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje, tá? Então, à medida que vocês forem chegando, sejam bem-vindas. Primeiro, eu gostaria que vocês estivessem, quem vai ficar comigo aqui, bem-vinda, Char. Papel e caneta, porque à medida que eu for falando, vocês podem se conscientizar do que você precisa aceitar sobre você. E aproveita para anotar, porque depois, mesmo que você vá assistir gravado, o insight já é outro. Então é no momento, tá? Então olha só, o primeiro passo dessa aceitação que eu trouxe para incluir aqui no assunto, que é muito pertinente, é sobre a nossa individualidade. O que eu preciso aceitar sobre a minha individualidade? Então aqui a gente começa a olhar o quanto nós somos diferentes das outras pessoas e o quanto isso tem origem na nossa criação. Então a maneira que eu fui criada, a minha personalidade, aqui tem algo muito bonito que muitas vezes a gente vai negar. Porque é diferente do outro, porque é desafio conviver com isso, que são as emoções da nossa personalidade. Então o primeiro item da nossa relação de aceitação, a lista de aceitação, papel e caneta na mão para anotar, o primeiro item, o primeiro elemento da aceitação é a sua personalidade. Por que é tão desafio a gente aceitar a nossa personalidade? Porque ela é complexa. Ela tem muitas emoções que no primeiro instante, quando você se individualiza para observar, para se conhecer, isso começa a ficar mais evidente. Você começa a sentir mais as emoções, elas vão estar mais presentes. Até porque antes você não observava, antes você não conseguia identificar com tanta clareza. A partir do momento que você começa a se individualizar para se conhecer, você começa a perceber mais as emoções presentes. E as emoções vão determinar qual é a sua personalidade. Então, quando você individualiza, começa a observar, começa a identificar suas emoções, aqui a gente vai ter um direcionamento para a sua personalidade. São várias emoções. Dentro do estudo da personalidade, a gente vai ver ali emoções de impulso, de ação, emoções mais introspectiva. Tem algumas emoções que nos colocam no estado apenas para observar o ambiente, observar as pessoas, observar lá fora, não dentro. Então é um desafio para quem se individualiza para se conhecer quando tem essa personalidade. Porque vai querer identificar não apenas as sensações, as emoções, vai querer compreender. E as emoções, a compreensão é um processo muito demorado dentro do autoconhecimento. Principalmente quando você identifica essa emoção, esse perfil de comportamento. Então, dentro dessa personalidade, um outro item que a gente precisa aceitar, que as nossas emoções não são apenas uma que determina, são 3. Então, a partir disso, aqui no método, quem está aqui comigo no processo, quem está em mentoria sabe, participa de curso, sabe que é um método das nossas versões internas. Então a gente vai dar vida para essa versão, para essa personalidade, para esse ramo da personalidade
Digamos que uma pessoa tem ali até 3 emoções que determina o perfil dela de comportamento. Eu poderia citar aqui emoções bem distintas para você identificar. Pessoa, por exemplo, que é da falta, ligada para falta. É muito comum, a gente recebe muitas pessoas com esse perfil, então é importante aqui citar. Tem aquele radar voltado para falta, mas essa mesma pessoa, ela tem impulso de ação para outra área da vida, para um outro momento. Então, se de um lado tem uma personalidade, um ramo da personalidade, que é observador, ligado para o que falta, essa pessoa vai se comparar muito. Ela vai se comparar muito, ela vai ter um desafio de se aceitar. Mas essa mesma pessoa, ela tem um outro ramo dessa personalidade dela, que é da ação. Não é introspectiva, não é para dentro, é para fora, tem impulso de ação, então ela vai ter muita raiva. Porque a raiva te coloca num lugar para agir, para resolver o que está sendo um problema, uma injustiça, algo que não está legal. Então olha só, a gente está falando de uma única pessoa com 2 emoções que predominam nela. Tudo bem que quando você vai se aprofundar, tem uma que é mais aparente, mas ainda assim, dentro desse processo de observação, você vai encontrar as 2, até 3, na verdade, né? A gente chama de 3 versões internas. Então, dentro dessa individualidade, primeiro ponto, para quem está chegando agora, sejam bem-vindas. Primeiro ponto, meninas, para vocês anotarem o que você precisa aceitar sobre você é a sua individualidade, a sua personalidade. E ela tem até 3 versões. São 3 miniaturas de você, porque a gente dá vida para essa personalidade, porque cada versão deseja algo, almeja algo, tem um objetivo diferente da outra versão. Por isso que a gente olha para todas as áreas da vida, porque a gente consegue organizar isso para que todas as áreas estejam preenchidas, ou melhores, a gente esteja se posicionando em todas as áreas para conseguir ter um equilíbrio na vida. Não é à toa que Papai do Céu nos criou com essa personalidade tão complexa, com 3 ramos de personalidade. Então olha só, 3 versões, 3 estilos, cada pessoa tem. Perfil de comportamento também não define apenas em um, tá? Tem pessoa que ela é mais controladora, tem pessoa que é mais comunicativa, comunicadora, né? Tem pessoa que é mais observadora. Então cada pessoa vai ter ali até 3 versões da sua personalidade. É importante isso. E quando a gente não aceita isso, a gente fica brigando com a gente mesma internamente. Então olha só o que mais acontece. Olha só o prejuízo que a gente tem ao longo da nossa vida sem nos individualizar, sem nos conhecer. Porque muitas vezes a não aceitação dessa personalidade complexa nos coloca num lugar de conflito interno. É aquela briga interna que você cansa, no final do dia você está esgotada, no final do dia você está cansada, você olha e se culpa, é um martírio constante. Por quê? Porque tem ali uma versão, uma emoção que predomina para algo, para algum objetivo muito específico, e tem também nessa mesma pessoa, nessa mesma personalidade, outra versão, outra emoção que predomina para outros objetivos. E sem que a gente perceba isso, sem que a gente consiga compreender, ter consciência disso, a gente vai no piloto automático. Então você sobrevive a essas versões, a essa personalidade complexa, sem compreensão de quem você é. Sem compreensão por que da confusão interna, da confusão mental, do desgaste emocional. Isso, quando tem 2 emoções ali que aparecem muito, a pessoa fica sem compreender. E ela pode ser muito intensa, mas para um outro assunto ela pode ser muito para dentro, muito introspectiva. Então ela vai acordar um dia melancólica, por exemplo, e não vai compreender por que no dia anterior ela estava com tanto gás, com tanta energia. E esse conflito coloca ela num lugar de se sentir diferente e inadequada. Então olha nosso desafio aqui. Quando a gente se sente diferente e tem dificuldade no comportamento, a gente se sente inadequada. Então aqui é preciso observar e anotar o que eu preciso aceitar sobre a minha personalidade. Vai ser desafiador? Vai. Exige muita observação, exige muita aceitação.
Carne, bem-vinda. Boa noite, Cris. A Isa, boa noite. Então, olha só, dentro disso, além dessa personalidade, é necessário entender que, por que gera tanto conflito de personalidade, de versões? A gente sempre vai ter uma identificação com algum perfil que pareça o nosso, ou uma repulsa de um perfil que é muito diferente do nosso. Então, olha só, a gente aprende lá na infância, na nossa fase de formação, para nos posicionar diante da vida, a gente aprende com os nossos pais, a gente aprende com os professores e com as pessoas que estão à nossa volta, né? A sociedade, a cultura, tudo isso influencia nessa formação, influencia na nossa personalidade. Agora, olha que interessante. Muitas vezes, essas emoções, elas são tão desafiadoras e esse conflito de compreensão de duas emoções extremamente opostas, por exemplo, tristeza e raiva. Um dia eu estou triste, beirando a melancolia, no outro dia eu estou sentindo muita raiva. Ou às vezes no mesmo dia eu sinto as duas emoções e elas ficam ali por muito tempo. A gente vai sentir todas, são inúmeras emoções, mas a que predomina e que define o nosso perfil de comportamento, ela vem reiteradas vezes no mesmo dia. Então olha só, quando a gente olha para isso, por exemplo, se eu tive, no meu caso eu tive, né? Eu não tenho mais pai e mãe aqui presente, nessa esfera. Se eu tive, na minha formação, uma mãe extremamente irritadiça, impaciente, nervosa, muito brava com tudo, que você tinha receio de falar, porque o impulso é muito espontâneo, né? É automático, é intuitivo. Se eu tive essa experiência, vão acontecer duas coisas aqui comigo. Ou eu vou me identificar e vou fazer o mesmo, ou eu vou ter repulsa desse comportamento e vou evitar. Mas como isso é intuitivo, isso é muito no piloto automático, a gente não tem consciência, a não ser que a gente faça isso aqui, a lista de aceitação. Quando você faz a sua lista de aceitação, você observa e identifica, tá, tô entendendo, Eli, a minha emoção da raiva aparece muito porque a minha mãe também sentia muita raiva e ela tinha esses comportamentos impulsivos movidos pela raiva. Quando você identifica isso, é importantíssimo. Por quê? Porque aqui a gente está diante de um padrão de comportamento, de uma personalidade formada num momento onde eu estive me identificando, eu aprendi, eu vi. Então, eu posso ter a minha personalidade formada pela raiva, mas eu também posso estar numa consequência de um comportamento que eu vi, que eu ouvi, que eu senti. Então, olha que tem duas coisas muito semelhantes, mas são diferentes no sentido de a personalidade é um padrão, é um comportamento meu, é algo extremamente meu, eu me identifico, é o que me diferencia das pessoas, é o que me torna uma pessoa única. Mas se for a segunda opção, essa emoção que predomina e que vem reiteradas vezes, vem com o impulso de uma consequência. Porque eu vi, eu ouvi, eu senti. E eu vivi consequências desse impulso de raiva, que era a emoção da minha mãe. Então, olha que interessante, quando eu me individualizo, quando eu procuro construir a minha identidade, olhando para a minha base de formação, eu consigo identificar. E aqui eu preciso aceitar. Quando a gente olha para a palavra aceitação, é desafio por quê? Só quem passa pelo processo sabe o quanto essa tarefa, essa ferramenta é desafiadora. Porque é tão nosso, no momento que a gente está vivendo, que você não quer se desapegar. Por mais que seja desagradável, ter um impulso de raiva, agir por impulso, mesmo sabendo que isso muitas vezes não é seu, mas você se identifica porque você viu, você foi consequência de uma criação onde a pessoa, o pai ou a mãe, tinha esse impulso. Então olha que interessante, por que é desagradável? Porque não é nosso. Eu estou me identificando com o comportamento porque eu vivi ao longo da minha infância, ao longo da minha criação, foi a base da minha formação. E quando eu coloco, eu preciso aceitar que eu vivi nesse ambiente, é desagradável porque inconscientemente a gente está assim no piloto automático.
Mas quando eu trago isso, quando eu trago luz para isso e eu identifico, eu começo a ter consciência dos meus atos e eu começo a ter uma autorresponsabilidade. E quando eu identifico na minha lista de aceitação, eu preciso aceitar que, 2 pontos, a minha personalidade foi formada pelo impulso, aí você coloca a emoção da raiva, o impulso da tristeza, uma pessoa muito melancólica, muito negativa, muito vítima da vida, são os 2 extremos. A gente pode ter os 2? Pode. Por incrível que pareça, pode. E é confuso. Porque um dia você está extremamente alegre, fazendo coisas, realizando, outro dia você se fecha para a vida. Por quê? Porque você está triste. Então aqui a gente está falando de, quem está chegando agora, de emoções que predominam na nossa base de formação, que a gente se identifica, no período que a gente se individualiza para se conhecer, a gente identifica que a gente foi formado por pessoas que tinham esse impulso das emoções. Então, eu identifico se isso foi algo que eu trouxe para cá como um comportamento, um reflexo, ou isso faz parte de mim, da minha personalidade. Quando a gente olha, é importante a gente se conscientizar que a gente não é o nosso pai, a gente não é a nossa mãe, a gente não é o nosso cônjuge, a gente não é a nossa amiga, nosso vizinho, nossa mentora, não, nada disso. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente começa a sentir uma leveza. Porque se eu identifico, se eu aceito que na minha base de formação eu sofri. Por que sofrer? Porque quando forma essa personalidade, a gente vai ter algumas emoções desagradáveis, a gente vai ter dor emocional, de perda, sentimento de traição, ainda na infância, sentimento de ser abandonado. É isso que determina a nossa base de emoção, a nossa personalidade. Então, quando a gente olha para tudo isso, você identifica, eu não pertenço, isso é algo da minha formação, eu não preciso sentir isso para pertencer aos meus pais. É uma forma de se libertar disso, é uma forma de se liberar desse comportamento, que muitas vezes pode ser destrutivo. E esse é um dos principais assuntos que eu recebo, que eu vejo que é desafio demais a pessoa olhar e aceitar que ela não precisa ter os mesmos comportamentos para pertencer a pai ou mãe. Mas isso é tão inconsciente, que a gente não para pensar, jamais para pensar. Então, quando a gente também olha, eu não sou o meu trabalho, eu não preciso fazer as coisas exatamente dessa forma. Eu preciso olhar para a minha personalidade como um diferencial. Se dentro da sua lista de aceitação você identificar as emoções e perceber que ela pode ser usada como um diferencial ao longo da vida, aí sim você vai estar no que é seu. Porque ela pode ser usada como diferencial. Você começa a ter isso como um diferencial. Isso não pode controlar a sua vida. Porque às vezes a gente vai ver consequências, tem diferença. Quando é emoção da nossa personalidade, a gente vai usar ela como um diferencial. Por isso que é importante a lista de aceitação. Quando eu tenho consciência que isso não está na minha base de personalidade, mas é um padrão, um perfil de comportamento que eu repito, olha isso aqui, gente. É um comportamento repetido de alguém que eu pertenço, mas que inconscientemente eu tenho uma repulsa ou uma necessidade de pertencer. Então eu estava falando antes aqui, se a gente sentiu traída, abandonada, perdida, sentimento de perda, são emoções que determinam a nossa personalidade. Então se a gente se sentiu assim, consequentemente eu vou ter uma repulsa inconsciente para não parecer essa pessoa. Quem? Pai ou mãe. Dentro da lista de aceitação vai ficar claro, quando você identificar, eu preciso aceitar que o padrão de comportamento da minha mãe era esse, ou o padrão de comportamento do meu pai era esse. Olha para você, qual é o seu comportamento diante dos impulsos emocionais. É aquele momento que você ainda não pensou, mas você agiu, você falou. Aí você para pensar, mas já foi. Teve lá, ou magoou alguém, ou destruiu algum vínculo, ou algum negócio, uma parceria, ou terminou um laço de relacionamento. Mas eu não queria, mas eu fiz assim. O meu impulso foi a minha emoção, a minha personalidade, eu sou difícil mesmo.
Então olha que interessante, quando você faz a sua lista de aceitação, você consegue identificar se isso é a sua personalidade, você pode usar isso como diferencial, ou se você está repetindo um comportamento de alguém da sua família. São duas coisas muito diferentes. São duas coisas extremamente diferentes. E é importante você se conscientizar disso. Porque o pertencimento nos coloca num lugar, a busca, nós fomos criados para pertencer, nós fomos criados para nos conectar. A base da nossa essência é amor. Se eu não pertenço, se eu não tenho consciência de pertencer a quem me deu a vida, a quem me criou, eu vou inconscientemente me comportar igual para pertencer. Aí a gente olha assim, eu era uma criança muito levada, eu era uma criança muito arteira. Por que isso acontece? Porque a gente quer pertencer, a gente quer chamar a atenção dos nossos pais. De maneira positiva ou negativa, não importa, isso é o de menos para a criança, desde que ela seja vista, desde que ela pertença, desde que ela se sinta parte. Então olha que interessante, mesmo que seja de maneira negativa, eu posso me comportar, isso pode ser destrutivo, mas eu quero pertencer. Tem muitas vezes que nós somos adultos, crianças, porque tem comportamento nosso que está exatamente buscando uma conexão que a gente não teve lá na nossa infância. Mas isso a gente não pede para as pessoas certas, que é pai e mãe. A gente pede para as pessoas que abrem as portas para uma conexão com a gente. Seja marido, seja superior, chefe, amiga. A gente não tem consciência o quanto a gente tem uma criança ferida ou abandonada ou que se sentiu traída, a confiança traída, buscando das pessoas erradas o que nos faltou. Então são duas coisas aqui, né? Nesse primeiro ponto. Então a gente já está falando do segundo. Por que é tão importante a gente olhar para isso? Eu estou repetindo aqui para quem chegou depois. Porque se for o primeiro ponto, se for algo que eu estou fazendo para me identificar com quem me criou, para pertencer, isso vai ser extremamente destrutivo. Eu vou estar repetindo um padrão de comportamento. Isso está me levando a emoções desagradáveis, crise existencial, e é tudo inconsciente. Eu só sinto reflexo, só a consequência. Mas se for a segunda opção, se a minha personalidade foi formada com essa emoção, e a gente tem 3 emoções que predominam, a gente tem 3 versões internas, é desafiador? É. Mas some-se esse desafio de identificar as 3 versões, alinhar, colocar isso a serviço, a ser o nosso diferencial em áreas diferentes, que você vai se posicionar sem tanto peso, porque você vai identificar os recursos certos dentro de cada versão para se posicionar em cada área da vida. Agora, se isso já é um desafio, some-se isso a não consciência de que eu estou repetindo um padrão. Além de não aceitar quem eu sou, com toda essa riqueza de detalhe, que é o nosso diferencial, eu ainda não consigo entender que eu existo, porque se eu não aceito meus pais como eles são, porque é inconsciente, se eu não aceito, eu não existo. O que adianta eu saber de tudo isso, de 3 versões, de 3 diferenciais, se eu não consigo servir? Porque isso vira uma bola de neve. Eu não consigo fazer nada, porque se eu não sou, se eu não nasci, eu não existo. Se eu não aceito os meus pais, consequentemente, eu não existo. Que legal, Cleia, que lindo. Compartilhando com toda a sua lista de seguidores. Meninas, quem quiser compartilhar esse assunto, eu vou repetindo aqui, porque são pontos bem importantes e pouco falado. Fiquem à vontade, tá? Até porque essa aula não fica gravada aqui. Quem chegou depois, seja bem-vinda. Então, olha só. Outro ponto importante. Quando a gente identifica essa consequência, que é um padrão, um comportamento que se repete, tem algo aqui que é preciso sempre trazer luz, trazer consciência. Dentro da sua lista de aceitação, quando você identificar que você está repetindo um padrão, você vai deixar ele específico. Qual é esse comportamento que eu estou repetindo aqui? Que eu preciso aceitar. Vou fazer uma ponte para a palavra aceitação, que eu acho muito válida. Enquanto eu não aceito, a lista de aceitação é importante, porque enquanto eu não aceito, eu não consigo resolver, eu não consigo melhorar, mudar meu comportamento, meus hábitos.
o que eu penso, porque tudo isso reflete nas minhas relações, no meu relacionamento, nos meus resultados. Então, olha só, vou dar um exemplo muito exagerado, me permitam. Essa semana a Fátima Bernardes descobriu que está com câncer, né? Câncer no útero. E ela vai se afastar da TV para cuidar, para se tratar, né? Como deve ser. Agora, olha só, digamos que ela não aceita que ela está com essa doença, que ela não aceita que ela está com câncer. Você acha que vai ser possível ela buscar a cura, buscar um tratamento se ela não aceita a doença? Você acha que ela vai se afastar do trabalho dela se ela não aceita a doença, não aceita que ela está doente? Provavelmente não. Aqui é do mesmo jeito. Enquanto a gente não aceita, essa lista de aceitação é desafiadora porque enquanto não tem luz, não tem consciência, mesmo que seja algo desagradável, enquanto a gente não aceita que tem, que existe, a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer diferente. Aquilo vai continuar incomodando, vai continuar sendo desagradável, mas ainda é algo confortável. Por que confortável? Porque é algo conhecido. É algo ainda familiar para mim. Eu sei como me comporto, mesmo que isso seja desagradável. Eu tenho as consequências, eu sofro por elas. Mas como seria o novo? Porque pelo menos isso aqui eu sei como é. O novo é mais desafio porque o novo é incerto. O novo é um caminho incerto. Eu não sei o que eu vou encontrar no novo. Então sempre que você tiver esse desafio do novo, pensa, por mais que eu não saiba o que eu vou encontrar no novo, ainda é um caminho de libertação, de liberdade. Pensa num passarinho na gaiola. Porque quando a gente está vivendo um padrão, uma repetição de padrão, a gente está aprisionado. A gente está preso no passado, a gente está preso no não pertencimento, a gente está preso na falta de amor porque não tem. A gente está ou afastando uma repulsa ou repetindo o comportamento para pertencer, para se conectar. E nenhuma coisa nem a outra acontece, porque eu não estou no que é meu, eu não estou no meu lugar de filha e de servir. Eu não consigo cumprir propósito, missões em áreas diferentes com leveza, com o meu potencial ali. Muitas pessoas falam assim, eu me sinto presa, ou eu me sinto numa teia de aranha. E vivendo aquele desgaste, aquele desagrado de emoções, mas não consegue fazer nada. Então a lista de aceitação, além de te dar clareza, vai te dar consciência de quais são os comportamentos que você está repetindo, de quais são as emoções que você identifica em você, para se libertar do padrão ou para colocar o seu diferencial a serviço de tudo que você se propuser a fazer. A pessoa melancólica, exagerando, porque é uma emoção da tristeza, ela vai se sentir com mais facilidade de se conectar com o outro. A pessoa mais do impulso, ela vai ser uma pessoa de mais resultado, ela vai buscar, ela dá ação. Imagina esses dois comportamentos, essas duas pessoas em uma só, quando ela alinha isso, quando ela aceita isso. Então a aceitação vai te trazer clareza. Se eu tenho esses dois recursos, eu só preciso ser estratégica para organizar os recursos que eu já tenho. Que é isso que vai me trazer resultado, seja emoções, maturidade emocional, que é compreensão das suas emoções, seja de resultado financeiro, resultado de autoridade no que você faz, seja de resgate familiar, que é uma das coisas que a gente tem falado muito. Nosso maior desafio não é aceitar o outro, é aceitar a nós mesmas. Porque é tão complexo e é tão lindo o ser humano na sua complexidade, mas é desafio aceitar. Porque muitas vezes essa história que a gente está falando, que a gente está repetindo o comportamento, vem cheio de crenças para nós. Que eu não mereço, que eu não sou capaz, que eu sou pequena demais para isso. Ai, quem me dera, isso é tão distante, quem sabe um dia. Então a gente está sempre terceirizando. Ou culpando. Porque se tem uma história que estou repetindo, eu inconscientemente vou culpar alguém. Mas quando eu trago a responsabilidade para cá, o padrão é desafio? É extremamente desafiador. Mas não tem vida quando a gente está repetindo esse padrão. Não tem vida. É uma desarmonia total em todas as áreas, em todas as relações que a gente se propõe. Por quê? Porque a gente está no que não é nosso. Quando a gente está num lugar que não é nosso,
não tem comportamento confiante. É impossível, porque você vai andar um pouquinho e você vai se perder. O que eu faço aqui? O que eu preciso fazer aqui? Às vezes isso vai ser mais numa área específica da vida. Talvez na mesma área que você está repetindo do que seus pais. Por que eu falo nesse assunto e para mim ele é extremamente pertinente? Porque as pessoas que chegam aqui no processo vêm exatamente com essas demandas. Foram coisas que eu vivi. E eu falo dentro de mentoria, principalmente dentro de mentoria, o quanto foi desafio para mim aceitar a feminilidade. Aceitar, gente, como tem pontos positivos, tem negativos também. No feminino, você aceitar você como você é, para mim foi um desafio muito grande. Dentro de tudo que eu tô falando para você aqui, da sua lista de aceitação, vai ter algo extremamente específico que você vai identificar, que vem da sua família, que você precisa se desvincular. Mas esse desvincular não é desonrar, entenda? Porque se eu não aceito meu pai e minha mãe como eles são, eu não vou conseguir me desvincular deles, porque eu vou sentir como se eu estivesse desonrando. Então eu preciso aceitar como eles são para que eu seja quem eu realmente nasci para ser. Senão eu vou apenas pertencer num comportamento repetindo essa maneira inconsciente de pertencer. Quando a gente não faz isso de maneira consciente. Quando você não faz isso de uma maneira proposital, eu vou parar para trazer a história da minha família, para romper com esse padrão de repetição, para ser quem eu nasci para ser, para cumprir o propósito que Deus me criou para eu cumprir. Antes disso não tem como. Então olha só, no meu caso eu estava falando da feminilidade. É desafio por quê? Porque você vai olhar, falta equilíbrio muitas vezes. Se faltou lá atrás, vai faltar aqui também. Algumas pessoas já sabem, eu vim de relacionamento familiar extremamente delicado e que me trouxeram inúmeras consequências. Mas chegou um momento que, se eu não parasse para olhar para mim de forma individual, a minha individualidade, construir a minha identidade, ressignificar todas as crenças de autoimagem distorcida, porque vai ter um monte de situações, um monte de pessoas, um monte de ocasiões que vão dizer quem você é. Mas você não é o que estão dizendo. Você não é as consequências dos atos dos seus pais. Tem algo tão lindo aqui que me chama sempre muita atenção e eu separei algumas coisas para compartilhar com vocês. Porque quando eu falo de mim, das histórias que eu vivi, de 4 casamentos da minha mãe, de 3 do meu pai, você olha, casamento não é pra mim, relacionamento não é pra mim, filho não é pra mim, família não é mais pra mim. Você tem uma repulsa inconsciente, porque você sofre, nós fomos criados para pertencer, para nos conectar, para servir. Como você vai fazer tudo isso? A base da nossa essência é o amor. Como você vai amar o próximo se você não consegue amar a si, porque a sua história diz que você não é amada? Porque as pessoas que te trouxe ao mundo, elas fizeram tudo que estava ao alcance delas. E tudo foi permissão de Deus, sim, para que você tivesse os seus desafios para se desenvolver dentro das suas dores, das suas incompreensões, para servir com um propósito muito específico. Mas quando a gente está vivendo, a gente não quer parar para pensar nisso, né? Muitas vezes a gente nem tem consciência disso. Tem a hierarquia das nossas necessidades, onde essa palavra propósito está no topo. Você vai pensar nas necessidades básicas, principalmente na nossa fase de menos idade. Você está sobrevivendo a tantas coisas. Você está sobrevivendo à fome, de repente, a uma moradia, precisa trabalhar para pagar aluguel. Eu passei por tudo isso. Chegar na cidade que você não conhece ninguém, se dispor a trabalhar em trabalho que não tinha fim de semana, não tinha descanso. Como você vai pensar em propósito? E tá tudo bem, porque chega um momento que isso vem à tona, né? As situações acontecem para que você comece a olhar para isso. Uma parte de você começa a ter um nível de insatisfação com tudo que você precisa parar e olhar o que está acontecendo.
Mas até que isso aconteça, você vai sobrevivendo, você vai levando. Tem muitas vezes intensidade, tem compreensão da vida, tem um olhar de injustiça para tudo, tem, muitas vezes tem. Mas você vai sobrevivendo. Então, quando eu falo aqui sobre as nossas necessidades e que tem algo muito bonito em aceitar quem a gente é, aceitar você da forma que você é, com essas características, com essas emoções intensas, complicadas, desafiadoras, com o meu comportamento impulsivo, repetindo esse padrão que eu não sei como romper, tentando compreender e resgatar o amor que eu não tive dos meus pais ou de alguém da minha família, com tudo isso, tem algo extremamente bonito que a gente precisa entender. Tem algo que eu separei que é algo que me chamou muita atenção, porque Deus é muito zeloso com a gente. Deus é muito zeloso. E quando a gente vai buscar a origem desses comportamentos repetitivos que a gente tem, a gente vê que não é algo que a gente fez, muitas vezes. A gente só está sendo consequência. Mas Deus é um Deus zeloso, então Ele faz com que você sinta essa dor para você olhar e falar assim, eu preciso buscar um resgate aqui. Eu preciso fazer algo diferente aqui, porque do jeito que tá não dá para ficar. Isso é um Deus zeloso, não é uma punição. Tem algo que me chama muita atenção e eu vou compartilhar com vocês. Lá em Êxodo 20, verso 5, vocês vão anotar para vocês lerem depois, que fala que Deus é um Deus zeloso e Ele visita a maldade dos nossos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, quando você repete um padrão de comportamento dos seus pais, é uma forma que Deus permite para que você não continue fazendo as mesmas coisas e isso te traga sofrimento. Então, sempre que você identificar, estou fazendo a minha lista de aceitação, identifiquei que eu estou repetindo um padrão dos meus pais, perceba que é uma forma de Deus zelar por você. Porque se o seu pai fez, você vai ser consequência. Mas o que seria um erro do meu pai? A gente não tem dimensão. Mas tem comportamento que a gente tem, que a gente fala assim, como Paulo dizia, e eu faço questão de repetir, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim, eu ando fazendo. Quem nunca fez isso? Tem coisas que você não quer fazer. Tem coisas que você não quer fazer porque é desagradável de fazer. Mas você não consegue parar de fazer aquilo. Isso é algo extremamente movido pela consequência da maldição, do pecado que a gente traz. Consequência mesmo. Então, se a gente parar para entender esse assunto, ele é tão delicado, mas a gente vive consequência. Então, vamos sair de um lugar de ignorância. Vamos buscar entender isso. Se a gente não para, eu poderia estar falando de qualquer assunto que seria muito mais agradável, mas esse é um assunto que eu tenho visto tanta gente sofrendo. Eu sofri com isso e ainda sofro. Eu estou com a minha família passando por um momento delicado relacionado a esse assunto. Então eu não posso fechar os olhos. Porque provavelmente tem alguém aí do outro lado que também esteja passando por algo semelhante. E precisa compreender que você não é uma consequência. Que você não pode ser uma consequência. Que tem algo extremamente bonito e maravilhoso para você viver. E que é diferente de tudo isso. Mas eu preciso olhar para mim. Parece egoísmo, mas é a verdade. Eu preciso olhar para mim, eu preciso me individualizar. Eu preciso entender que eu não sou consequência. Eu não posso aceitar que eu sou consequência porque não é verdade. Porque Deus nos criou e Ele fala exatamente assim, ó. Eu sei o pensamento que eu tenho de vós. Pensamento, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Pensamento de dar o fim que você deseja. Quanta coisa a gente deseja. Aí a gente vai olhar para o nosso comportamento e ver o quê? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. O que isso tem a ver com comportamento? O que isso tem a ver com os nossos desejos, com paz? Se isso não me traz paz. O que isso tem a ver com o que Deus quer para nós? Então olha só.
Quando a gente fala, isso está em Romanos 7,19, tá? Quando a gente fala sobre essa fala, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Cada pessoa aí vai ter um mal que você não quer fazer, mas você faz. Cada pessoa aí vai ter algo que você deseja fazer, mas você não consegue. Aí olha só para você ver o quanto isso é consequência. Aí continua assim, ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, não sou eu que estou fazendo isso. Inconscientemente tem algo que está em mim. Escuta isso que interessante. Mas o pecado que habita em mim, pecado muitas vezes não é algo que você fez, é consequência de comportamento de gerações, até a quarta. Que habita em mim. Então olha isso. Acho então que a lei em mim, mesmo querendo eu fazer o bem, o mal que está comigo que faz. Então, gente, aqui tem algo assim, ó, extremamente divino para a gente entender. Para, anota, pesquisa, traga à luz para o seu comportamento o que você precisa aceitar sobre você. O que você precisa aceitar sobre você? Que pensamento você tem tido sobre você? Se não for um pensamento de paz, porque o nosso caráter, ele é a essência igualzinho. A essência é igualzinha a Deus que nos criou. Igualzinho a Deus que nos criou. Mas como é o caráter de Deus? Ele é amoroso, tem amor, tem bondade, tem justiça e tem repúdio ao mal. Olha que interessante, esse é o caráter de Deus. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então não é o meu caráter de essência, é o mal que habita em mim. Que mal habita em mim? Consequências do que já passou, muitas vezes de gerações, que é até a quarta. Então essa lista de aceitação, ela vai te trazer luz, porque cada pessoa vive consequência de relacionamento, de maldade, de vida, de pessoas que já nem estão mais aqui. Mas como eu vou falar isso do meu pai e da minha mãe? A gente não está falando do seu pai e da sua mãe, a gente está falando de geração que já passou, de comportamento, que você pode estar vivendo uma consequência e você não sabe. E quando você faz a sua lista de aceitação, você identifica a minha personalidade ou é um comportamento que se repete? E quando você identifica, você olha, suas necessidades são diferentes das dos seus pais, seus valores, sua hierarquia de valores são diferentes, seus objetivos de vida, sua missão, o propósito que Deus criou é diferente. Então cada partezinha que a gente encontra sobre nós, sobre a nossa individualidade, nos coloca num lugar de aceitar a gente como a gente é. E por que é tão desafiador? Exatamente porque é muito maravilhoso, é lindo, é rico demais ser imagem e semelhança do nosso Criador. Mas a gente carrega tantas capas que nos aprisiona, que nos prendem, que a gente acha que aquilo somos nós. A gente se identifica tanto porque aquilo é familiar. E o nosso desafio é nos desprender de rótulos, de crenças, de imagem distorcida de quem nós somos, negativas, de uma imagem inferior, de uma imagem pequena. Olhar pra gente e compreender que se nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, não é coerente ter falta de equilíbrio, não é coerente ter medo, não é coerente se sentir fraco ou não sentir amor pela gente. E esse é o nosso desafio. Quanto mais distante nós estamos de nós, menos amor por nós a gente sente. Porque a gente não vai se tratar com amor, com bondade, com compaixão, a gente vai se tratar com punição. Quando eu falo para vocês sobre o método das 3 versões internas, quem passa pelo processo sabe o quanto é desafio. Porque as nossas próprias versões têm desafio em aceitar uma outra. Quando a gente olha para a vida e tem uma parte de nós que tem repulsa a um comportamento, é uma das versões. Não precisa ser as 3. Mas muitas vezes não é no outro, é no nosso próprio interior, é de outra versão que tem um comportamento parecido, e você olha lá e você repulsa, mas é aqui dentro. Então você não está aceitando você. E essa falta de aceitação de nós mesmos, que nos coloca nesse lugar de repetir o comportamento, porque eu preciso pertencer a essas pessoas, eu preciso honrar.
E é muito desafio, porque se eu não aceito meus pais como eles são, consequentemente eu não existo. É igual a doença, se eu não aceito que eu estou doente, não tem como tratar. Então vamos olhar para cá. Na sua lista de aceitação, o que você precisa aceitar sobre você, o que te impede de olhar para você com essa aceitação? O que te impede de olhar para você com mais amor? O que te impede de ter pensamentos de paz e de prosperidade? Quando você olha, qual é a possibilidade de eu viver uma vida de paz, uma vida de harmonia? Aí você fala, ai, mas quando eu vou para perto da minha família, Eli do céu, tá chegando o fim de ano, ai, eu sofro antecipado. Por quê? Seria um momento prazeroso, não é? Mas quando a gente tem aqui papel invertido ou a gente está repetindo um comportamento, é desagradável, porque a gente não está no que é nosso. E esse é um dos maiores desafios que a gente vai encontrar, tá? Então, assim, dentro de tudo isso, tem algumas coisas que me chamam muita atenção. Quando Deus fala assim, ó, aliás, lá em Jeremias, quando Deus fala assim, ó, eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, pensamento de fazer prosperar. Aí ele continua. Então me invocarei, Deus falando, então me invocarei, ireis e orarei a mim e eu vos ouvireis. Tem mais um versículo que dá continuidade, que é o 29, 11, 12 e o 13, que eu quero que vocês reflitam, porque tem algo muito lindo aqui. Então me invocarei, sabe esse momento que você fica extremamente inconformado? Gente, mas não é possível isso aqui. Deus tem pensamentos de paz, mas eu não estou vivendo essa paz. Eu estou repetindo um comportamento de alguém da minha família. Eu não estou conseguindo usar a minha personalidade como diferencial. Isso aqui está aqui fazendo uma confusão, tem emoções aqui que eu não consigo nem identificar mais. Quando você está nesse estado, o que você precisa fazer? Invocar a Deus. Ele te criou e Ele sabe o motivo pelo qual Ele permite que você passe por isso. Relação de pais e filhos nunca foram tão conturbadas como nos dias de hoje. E a gente pode estar vivendo uma consequência que nem nossa é. Então a gente precisa buscar quem me criou, que pode me fazer entender e me colocar num lugar para me libertar, me liberar disso, para que eu voe, que eu ganhe asas. Então olha só, então me invocareis. Invocar quem? Quem te criou. E ireis. Gente, você se irá. Você imagina, você se irá contra Deus. Você se irá, mas não pecar. Você se irá, não é necessariamente contra Deus, contra a situação, mas falando com Deus. É aquele momento que lá no íntimo tem verdade, tem sinceridade. É isso que Deus quer da gente. Verdade, sinceridade, é assim, eu não consigo, isso aqui está muito desafiador. Eu quero honrar e amar meus pais, mas eu estou repetindo o comportamento deles aqui. Eu quero amar as pessoas, mas eu não estou conseguindo amar nem a mim. Tem técnicas? Tem, claro que tem. Mas a gente está falando de um padrão de comportamento que é uma consequência de algo que não é seu. O assunto é totalmente voltado para isso hoje. Então eu vou me irar com isso, eu vou me irar. E eu vou orar, eu vou falar com Deus. E Ele vai me ouvir. É isso que Ele fala. Porque Ele tem pensamento de paz para nós. Se não está sentindo paz, se você está nesse lugar aqui, onde Deus mesmo diz que Ele visita até a 4ª geração com maldade de pais, dos pais, então tem uma explicação para isso. Eu não posso estar sofrendo consequência de algo que não é meu à toa. Eu preciso ter essa compreensão. E você só vai fazer isso nessa comunicação que transcende nossa razão, transcende o físico. É lá nesse lugar que você sente o incômodo, é lá nesse lugar que você sente os pensamentos, você sente você, mas você não consegue compreender. Eu poderia falar esse mesmo assunto usando metáforas, mas eu quis trazer a parte bíblica, porque foi aqui que eu tive compreensão. Como vocês me permitem, sempre que eu me coloco à disposição para falar sobre um assunto, vocês até pedem assuntos relacionados à Bíblia e eu faço questão de falar, porque isso também é agradável para mim. Então olha só, e tem continuação, buscar-me-eis. Ele fala para invocar, mas ele continua. Buscar-me-eis e me achareis.
quando buscardes de todo o coração. Então aqui é aquele momento que tem que ser lá do íntimo. Você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você não vai fazer hoje. Você só vai fazer a sua lista de aceitação. E você vai aceitar tudo que você não é nessa lista. Porque muitas vezes a gente fica brigando no nosso comportamento para provar para o outro que a gente não é, para provar para o pai e para a mãe que eu não sou quem eles estão dizendo que eu sou. Mas eu estou repetindo o comportamento deles. E quando você fizer a sua lista, você vai esperar um momento oportuno, porque você vai ter. Qual é o momento oportuno? É o momento do impulso. É o momento que você olha para a ação que você teve, ou para a ação que alguém teve com você. E esse comportamento vem. Quando esse comportamento vem, as emoções também. Ficam todas aqui dentro, num turbilhão que você não consegue compreender. Às vezes tem uma tristeza porque você fez algo que fugia do seu controle. Muitas vezes tem a raiva para você fazer o impulso. E você tem consciência de que aquilo ali já é um comportamento que se repete porque você já fez a sua lista de aceitação. Mas você não sabe como agir. Aí dá aquele desespero. Por quê? Porque isso vem forte para você continuar repetindo esse padrão. É muito forte. É uma força avassaladora. Quando você coloca essa lista, você tem consciência no momento que acontece isso. Talvez seja o momento que você menos espera, talvez seja o momento que você mais precisa de um comportamento adequado, coerente. E vem. Observa, respira, conta até 3, se retira do meio do ambiente que você está, vai para um lugar que você não tem muita opção, não tem lugar, ele se tranca no banheiro e faça isso aqui. Invoca o Papai, seu Criador, o Papai do Céu, invoca e coloca a sinceridade do seu coração, porque você vai saber o que é específico. Para eu identificar o padrão que se repetia aqui e que agora está tentando se repetir alguém da minha família, que é na minha família, pai, mãe, filhos, é aqui. Eu precisei sair do ambiente que eu estava e fora desse ambiente, olhando para a minha realidade. Não era só na minha cabeça, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu saí, eu me retirei. Por que a gente não consegue fazer isso quando a gente está vivendo? Porque a gente está envolvido. Quando você ajuda alguém, você está através do seu observador. Você também consegue colocar a pessoa para olhar para ela através do observador dela, que lá não gera sentimento. É uma técnica. Mas quando você está vivendo, sem ter alguém para te ajudar que entende desse assunto, você precisa se retirar desse ambiente. Fisicamente. Emocionalmente, também. E observar o seu comportamento, observar o padrão que está repetindo, porque isso você já vai ter na sua lista, que você vai se observar. E fazer isso aqui. Essa comunicação, espiritualmente falando, porque é a parte sua que se conecta com o seu Criador. E aqui Ele mesmo pede para você fazer isso. Buscar. E quando você buscar de todo o coração, você vai encontrar. E você vai encontrar resposta. Então, quando eu fiz essa aceitação, eu tenho o hábito de escrever, né? Eu já falei lá para as meninas que estão, para quem está comigo lá no grupo do Telegram. A gente fez há pouco tempo agora o propósito, né? O desafio do propósito, uma vida com propósitos. E lá eu dei essa sugestão, criar o seu diário. Não é um diário apenas de escrita, como um diário mesmo, uma frase, uma fala. Você vai criar o seu diário devocional de intimidade com Deus. Se você quer saber por que tem um comportamento que está se repetindo, muitas vezes nem é o porquê, porque o porquê é tão aquém a nós, mas qual é o seu papel aqui? Porque, na verdade, o porquê não, o como você vai lidar com isso de agora em diante, porque você já tem consciência. Trazer isso à tona. Então, para mim, por exemplo, sobre o padrão da feminilidade, o padrão da minha mãe, desafio, porque eu quero trazer para vocês uma aula sobre o feminino, as características das nossas versões femininas. Então, de 10 perfis, de 10 estilos, tem 2 extremamente femininos. Como a gente aqui tem o método das versões, a gente dá vida para eles, né? Que são os ramos da nossa personalidade. E de 10, 2 são femininos. A minha mãe tinha os 2.
Então, dentro disso, você para pensar o desafio do equilíbrio disso. O comportamento, a aceitação disso. Então, para mim, um dos meus grandes desafios foi aceitar essa feminilidade. Foi a partir disso que eu consegui olhar para as mulheres e ver nelas também alguns traços de padrões que se repetem, de falta de aceitação de si, de falta de amor por si, decorrentes da não aceitação de tantas outras coisas. Porque o nosso desafio, muitas vezes, gente, a gente fala assim, eu vou buscar um curso, eu vou buscar um aperfeiçoamento para eu ser melhor. Não, você tem que buscar a melhoria, o ser melhor, o ser você é consequência. Porque tudo que você vai fazer, tudo que nós vamos fazer é tirar as máscaras, é tirar esse peso, essas capas que esconde quem a gente é verdadeiramente. Porque ao longo da vida a gente vai criando capas, criando máscara, colocando e acrescentando. Isso pesa. Isso pesa. Chega um ponto que isso é tão desagradável que a gente não aguenta mais. É uma distância da gente em essência. Então essa personalidade, ela vai sim potencializar, ser o nosso diferencial. Em meio a 7 bilhões de pessoas no mundo, você é uma pessoa única por conta do seu diferencial. Mas até chegar nessa aceitação é o nosso grande desafio. Então essa feminilidade é a partir da aceitação que você consegue entender que você não precisa radicalizar quando você está insatisfeita. Mulher, você não precisa radicalizar quando você está insatisfeita. O que você precisa aceitar? No meu caso, eu tive que aceitar que eu não tive na minha base familiar a comunicação de insatisfações. Então eu tive que criar a minha. E por muito tempo eu só guardava. Eu tinha uma gavetinha interna, um baúzinho interno, que poderia claramente estar lá um selo escrito insatisfações. E eu só enchia ela, fui enchendo. Chegou um ponto que aquilo estava tão cheio que eu já não sabia mais quem eu era, se eu era eu, Eliane, dentro de personalidade, valores e crenças e necessidades, ou se eu era as minhas insatisfações. Então, quantas vezes a gente está olhando para a vida através das nossas insatisfações? E não é nem um pouco agradável, porque tudo te fere, tudo te coloca num lugar extremamente delicado. E a palavra era feminilidade, então para pensar o quanto vinha de consequência. Então a primeira aceitação que eu tive foi olhar para o padrão, repetindo, me desvincular dele com muita cautela para eu não desonrar, porque no meu caso era um impulso de ação. Ou eu pertenço e, então tudo bem, são frases formadas, meninas. Eu sou assim mesmo, eu sou difícil. Tem tantas frases formadas que a gente ouviu ao longo da vida, mas a gente só vai conseguir entender que isso não é nosso, que a gente não precisa trazer para cá e repetir quando a gente encontra o que de fato é nosso. E o que de fato tem a ver com as nossas necessidades, que são diferentes, os nossos objetivos, que também são diferentes. Então, quando eu entendi, eu não precisava mais radicalizar dentro de uma insatisfação, eu comecei a desenvolver a comunicação. Isso me trouxe equilíbrio, isso me trouxe respeito comigo, porque sem respeito consigo você não consegue respeitar os outros, os limites dos outros. Isso me trouxe responsabilidade dentro do meu trabalho, dentro das coisas que eu me proponho fazer. Então, assim, cada pessoa vai ter a sua lista, os seus desafios. O que você precisa aceitar sobre você, que é desafio. Com certeza é desafio. Meninas, eu tô cuidando com o horário, por mais que o Instagram... Como realizar essa lista? Vamos lá. Olha só, Isa, você vai pegar papel e caneta, você vai olhar para a sua individualidade. Vou recapitular tudo que a gente falou aqui rapidamente, tá? Para cuidar com o horário. O Instagram tá liberado aqui, tempo ilimitado, mas eu quero manter porque senão fica muito extenso. Você vai individualizar você, você vai olhar para você, para suas emoções, você vai anotar as emoções que mais são recorrentes aí ao longo do seu dia. Anota nessa lista o que você precisa aceitar, que eu sinto tristeza, que eu sinto raiva, que eu sou impulsiva, que eu sou agitada, qualquer emoção que você identificar, tá? Você pode fazer uma pesquisa ali, emoções, quais são as emoções da personalidade? Observa, leia
Isso não vai definir o seu perfil de comportamento, mas vai te trazer clareza de quais são as emoções que você tem aí, que são recorrentes e que podem sim definir a sua personalidade, tá? E aí, com isso também, você vai olhar para a sua experiência de vida. Com quem você se identifica no ponto de repetir um comportamento? Ou com quem, ou qual a sua relação de repulsa com alguém da sua criação, da sua base de formação, que te coloca no lugar de repetir o comportamento. São os dois extremos. Você vai colocar dentro da sua lista. Primeiro, emoções. Agora, comportamentos que se repetem. Eli, você pode citar algum comportamento de repetição? Sim. Por exemplo, vou trazer exemplos bem específicos pra gente aqui. Vou exagerar, me permitam. Sobrepeso. Se alguém na sua família teve uma fase da vida que se perdeu nesse processo, teve compulsão alimentar, você pode estar repetindo um comportamento. Isso já é uma consequência, tá? Ganho de peso. Separação. Minha mãe teve 4, meu pai 3. Eu poderia claramente repetir esse comportamento. E aí você precisa tomar consciência. Quais momentos você já pensou nisso? Já pensei. Eu já pensei. E eu vi que era um comportamento querendo se repetir. Então eu tive que ter muita sabedoria aqui. Você faz isso sozinha, Eli? Não. Eu tenho pessoas que me ajudam quando eu me vejo nesses lugares. Assim como eu ajudo pessoas, eu tenho pessoas que me ajudam. Em áreas diferentes também. Então olha só. Outro comportamento que pode estar se repetindo. Comportamentos impulsivos, de ação impulsiva. Tipo, estou insatisfeita com isso, então não quero mais. Eu não quero. Você generaliza. A palavra é essa. Você vai saber que você generaliza quando você fala, não quero mais isso, nunca mais, jamais vou fazer isso. Se for exatamente decisões que você está tomando, tudo bem, mas nem sempre é. De repente você tem um impulso, por quê? A personalidade da minha mãe era assim, eu sou igualzinha a ela. Aqui você pode estar diante de um comportamento, um padrão, um comportamento que se repete, tá? Tem vários outros. Pessoas que se sentem limitadas, procrastinam demais, se sabotam demais, têm uma visão distorcida de si, se vê com inferioridade, se vê com baixa autoestima. Pode ser, sim, um padrão de comportamento. Tá? Então, são inúmeros. Quando você percebe que seus pais faziam isso e você está fazendo também, comece a observar se não tem aqui um padrão se repetindo. Segundo ponto da lista. Depois, as necessidades suas que são diferentes dos seus pais. Seus objetivos de vida, seu perfil de comportamento, que tem um pouco a ver com a personalidade, mas aqui está mais relacionado aos valores. O que você valoriza? Não é simplesmente o seu impulso emocional. Isso é pensado, valores é algo que você racionaliza, você fala, mas eu não... aqui é diferente, sim. Aí você coloca pra cá, aceita tudo que te torna diferente do outro, tudo que você faz diferente do outro, tudo que você faz para pertencer ou para parecer o outro, tá? Coisas que você não pode controlar é também algo extremamente importante para entrar na lista de aceitação. Por quê? Porque muitas vezes a gente está preso no passado, preso em mágoa, no ressentimento, a gente está preso, não é só no padrão de comportamento. Muitas vezes a gente está preso em algo que impede o movimento da vida. E a gente se aprisiona ali também. Então, tudo que você identificar, que você precisa aceitar, que te coloca num lugar de prisão, coloca na sua lista. No meu caso, citei para quem estava aqui antes a feminilidade, algo que eu precisei aceitar. Então você vai identificar o que é seu, o que você precisa aceitar, que é algo que você tem desafio de se relacionar. Talvez seja a feminilidade também, porque o feminino traz muito isso. Os comportamentos com falta de adequação ou comportamento inadequado nos colocam no lugar de rejeitar relacionamento, rejeitar essa feminilidade no sentido de se embelezar, de se sentir bonita. Muitas vezes porque você sofreu com isso, teve alguém que te fez ou que te trouxe um comportamento abusivo pela sua simples maneira de ser, pela sua feminilidade. Então você renuncia ao feminino, passa a ter comportamentos ou a aparência menos feminina.
para não sofrer novamente. Então, é algo que você precisa aceitar? Coloca. No meu caso, foi a feminilidade com um equilíbrio, a palavra equilíbrio, que faltava, por ser consequência de duas versões extremamente femininas, que a minha mãe tinha as duas. Então, cada caso é um caso, né? Aceitar que você não tem recurso suficiente para se comunicar, entra na lista. Aceitar que você se sente ou que tem atributos aí suficiente para algo que você não está fazendo, são uma lista só de coisas ruins? Não, pelo contrário. Tem muita coisa boa que a gente não consegue olhar porque tem coisas ruins nos impedindo. Tem sentimentos, emoções, tem decepção impedindo. A decepção vem, tampa e lacra um lugar onde tem raiz de amargura, de dor, de sofrimento, impede a vida, impede que esse movimento aconteça. Dani, agora que eu vi você aqui, bem-vinda. Então, olha só, sempre que você se pegar observando algo que te diferencia demais do outro, coloca na sua lista de aceitação, tá? O que mais? O que você precisa aceitar sobre si, só reiterando pra gente concluir. O que você precisa aceitar sobre si, o que te faltou ou o que tem em excesso. Porque muitas vezes a falta nos coloca num lugar de nunca sentir que tá bom. A gente vai fazer, vai buscar, mas nunca tá bom. Porque lá faltou. Então aqui o meu medo, eu tô com a crença lá no passado, a minha mente está no Kairos, a mente está lá na falta. Então o meu medo é que falte, então nunca vai ser suficiente, eu vou sempre buscar mais e mais e mais. Ou excesso, se eu tive excesso de cuidado, excesso em dinheiro, excesso de compensação, também vai me colocar num lugar extremamente desafiador, que é não valorizar, que é levar a vida de qualquer jeito, que é não reconhecer o esforço das pessoas ou também ter um desafio em me posicionar, porque eu posso ter percebido a comunicação de quem não me deixou faltar, que teve excesso, como você não consegue sozinho. Você não tem um potencial para desenvolver, sendo que o nosso potencial é ilimitado. Então, quando se teve excesso, também é possível que aqui tenha algo que você precisa aceitar sobre quem você é. Tá? Então, o que te impede de olhar para você com aceitação? O que te impede de olhar com mais amor? O que te impede de olhar com paz? Então, é isso sobre a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem algo aqui que eu vou só para fechar, para finalizar. Antigamente, tempo muito, muito remoto, quando se criou lá os 10 mandamentos ainda, foi criado, porque as pessoas na época elas não tinham esse senso, como muitas vezes a gente também não tem. Mas aqui, quando a gente está repetindo um comportamento, repetindo um padrão, a gente está vivendo uma consequência de algo que não foi nós, que não fomos nós que fizemos. Charlotte, você está aqui ainda, que bom. Eu amo ver minhas meninas aqui da mentoria. Charlotte está me ajudando com um trabalho tão bonito lá no grupo de mentoria. Tá lindo de ver o servir. Pessoas curadas curam, né? Então, olha só. Então, esse período da lei funcionava como um tutor, não era como uma solução. Era para impedir, era temporário, para impedir a conduta do povo, a má conduta do povo. Então, quando foi criado os 10 mandamentos, quando Deus deu a Moisés, escrito na tábua, os 10 mandamentos, foi exatamente por esse motivo, foi um pacto, né? Ou para algumas pessoas vai chamar isso de conserto. Mas isso foi temporário. Foi temporário, até porque eram vários. E aí chegou um ponto, tudo bem, lá ainda teve essa fala, né? Os principais são 10. Imagina você ter, ao nível que chega a maldade humana, ter que criar uma lei dizendo que você não pode matar. Triste pensar, mas é. Agora olha só, ficaram 2 mandamentos que são bem importantes, extremamente importantes. E se a gente parar para pensar, a partir destes 2 mandamentos, se você tiver esses 2 mandamentos como princípios, não precisa ser uma regra, uma lei. Se você tiver como princípio, você não precisa dos outros 8.
que é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a base é o amor. A base é o amor. Então, no meio de tudo isso, né, é temporário, foi temporário, no meio de tudo isso, chegou um momento que é um momento que a gente olha para o contexto histórico, independente de crença, mas eu preciso reforçar aqui, quando a gente olha para o nosso Criador, que a prova de amor foi tão grande pela criação dele, pela criatura, né, principal, porque ele criou todas as coisas, mas a criação, quando ele criou o homem, ele teve algo diferente com a gente, porque ele criou para se comunicar com ele. Então, por isso que sempre o amor, ele é zeloso, e ele também é um Deus ciumento. Sempre que a gente estiver distante dele, distante do propósito que ele tem pra gente, ele vai colocar a gente em saia justa pra gente voltar, reconciliar com ele. Então, sempre que você estiver passando por um perrengue, por um momento extremamente desafiador, lembra que Deus permite, para você lembrar que ele é um Deus amoroso, que ele quer se relacionar com você, ele quer dizer por que ele te criou, por que ele te formou. Então, nesse contexto, a gente olha para esse período que Deus quer que a gente viva, um coração cheio de amor, uma vida leve, feliz e rica de bênçãos. É isso que ele quer. Dei uma mensagem aqui, eu fiquei confusa. Estão me ouvindo, né? Só que às vezes isso distancia tanto do plano original que ele tem para nossa vida, que ele permite que a gente entre num período extremamente desagradável, que a gente passa ao longo da nossa vida. E pessoas que Deus tem um propósito, um chamado específico para algo grandioso dele na Terra, porque ele não está aqui fisicamente, então ele precisa de você. Ele colocou você aqui, a imagem e semelhança dele, para você cumprir a vontade dele. E o principal motivo dele ter te criado é para gerar uma conexão com ele, assim como a gente tem a necessidade de se conectar com gente, com pessoas. E por que tudo isso acontece na nossa base familiar? Para a gente entender o quanto isso é desagradável e a gente buscar essa restauração, que é isso que permite que a gente sinta essa liberdade para sermos nós, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, quando a gente entende isso, a gente olha para o novo concerto, para o novo pacto, que é quando Deus coloca esse nível de amor que nos constrange, né? Que é a morte de Jesus. Então, quando a gente olha para cá, essa história, porque antigamente, lá no Antigo Pacto, toda e qualquer iniquidade, todo e qualquer mal, por isso que teve os 10 mandamentos. Mas até então, todo e qualquer ato de maldade só era perdoado com sangue de animal. E tinha que ser animal, tinha que ser inocente. Mas você já parou para pensar o quanto isso é desgastante, né? Por quê? Porque o sangue traz vida, o sangue é vida, o sangue é renovo. Mas aí no novo pacto, quando Deus manda o Filho dele e dá para nós esse ato de amor, ele nos coloca num lugar de graça. E aqui, por isso que eu quero falar desse assunto. Eu evito às vezes, para não ficar, Eli, você está trazendo crença pra gente. Não, eu quero que você entenda que se você foi criado à imagem e semelhança do Criador e você está sofrendo com consequências, vivendo comportamento, repetindo comportamento que não é seu, você precisa restabelecer essa ligação inicial, que é de amor. A base é amor, para que você tenha liberdade para ser você. Porque tem algo tão lindo, tão maravilhoso em ser a gente. Tem leveza, tem paz no espírito, tem liberdade. É diferente você ser uma pessoa livre. Eu confesso que eu já vivi momentos da minha vida que eu não me sentia livre. Eu não tinha vínculo de relacionamento, de nada com ninguém, mas eu não me sentia livre. Hoje eu me sinto livre, tenho uma liberdade para ser eu, para falar o que eu penso. A gente, graças a Deus, a gente mora num país que a gente tem a liberdade de se expressar. Não é assim no mundo inteiro. Tem lugares que você não pode falar o que você quer.
Então, graças a Deus a gente tem essa liberdade de expressão, de falar o que a gente quer, que eu consigo transmitir essa palavra, essa mensagem que arde no meu coração. Seja livre, seja livre. A coisa mais triste que tem é você ver um passarinho numa jaulinha, numa gaiolinha, onde ele depende de alguém para tudo, para servir a raçãozinha, para limpar a sujeirinha dele, e ele tem limites para ir. Ele até chega um período que ele nem canta mais. E se esse pássaro for solto, se ele passou uma vida inteira ali, se ele for solto um dia, alguém tem que ajudar, tem que cuidar, ele tem que aprender. Porque ele não vai saber voar, ele não vai saber comer, ele não vai saber buscar o alimento dele. Então a gente precisa entender que através de uma lista de aceitação a gente vai conseguir se libertar de velhos hábitos, velhos padrões, velhas crenças, velhos pactos. Porque pactos, repetição de padrão é pacto que não pertence a você. E quando a gente olha para esse amor que constrange, a gente entende que se pecados e maldades eram pagos com sangue de animal inocente, quando esse amor que constrange veio à terra, passou por toda a dor, todo o sofrimento, consumou a missão, o propósito pelo qual ele veio. Você é uma pessoa livre. Você não precisa sofrer consequência, não. Isso é o que tem de mais maravilhoso. Quando a gente entende isso, você é uma pessoa livre. Desde que você entenda isso no sentido de eu sei que é assim mesmo. E foi por mim. E eu sou imagem e semelhança. E eu tenho liberdade para viver a vida com toda a riqueza de detalhes, sem sofrer essas consequências malditas. Porque é consequência maldita de viver uma vida escravizada. Célia, é você? Saudade, quanto tempo que não a vejo. Célia, gente, é você, quanto tempo mesmo. Bem-vinda aqui, que delícia ter você. Cida, bem-vinda. Ju, Sani. Nossa, Sani, esqueci de te ligar, vou te ligar amanhã, tá? Tô vendo seu nomezinho, lembrei. Bem-vindos todos que estão aqui. A gente já tá indo pra reta final, já extrapolei o horário aqui, o Instagram liberou. E se eu não cuidar, eu vou falando, né? Vocês gostaram do assunto de hoje? Como foi aí pra vocês? São assuntos que vocês gostam? Então, assim, quero deixar pra vocês essa observação lá em Êxodo. Anotem aí, porque eu acho que é legal vocês lerem depois 20, verso 5, no 34, verso 7, que fala sobre essa consequências de maldades feitas por pais ou gerações anteriores que vêm até a quarta, para vocês não sofrerem consequência maldita de nada que ninguém fez antes de você e se libertar desses padrões de comportamento que te aprisionam, te colocam numa gaiola onde você não tem liberdade para voar, para ser livre, para comer coisas diferentes, para viver algo diferente, para ser você, principalmente porque essa é a mensagenzinha que arde no meu coração. Que você seja você, desperte lá na essência e seja quem você nasceu para ser e cumpra o propósito, principalmente. Que todas as dores que você viveu, todas as consequências, mesmo essas que a gente falou hoje, que sirva para você compreender e poder pôr o seu serviço, pôr as suas experiências, mesmo as doloridas, a serviço de outras pessoas. Que essa é a essência de estarmos conectados aqui. Essa é a essência de estarmos aqui. Tá bom? Quero agradecer quem esteve comigo aqui, em plena sexta-feira à noite. Espero ter contribuído. Obrigada, viu, gente, por estar aqui. E ótimo fim de semana para vocês. Que Deus nos abençoe. Se tiverem dúvida com a lista, se tiverem dúvida como proceder, me chamem. Essa ferramenta é poderosíssima e tem tido assim, resultados incríveis. Faça sua lista, faça esse processo aqui. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, 11, 12 e 13 é o término da sua lista, é com ela que você vai encerrar, tá? Você vai encerrar com ela, porque você vai ter um momento específico onde você vai lembrar da sua lista, vai precisar colocar o seu coração, verdadeiramente, aquela sinceridade que tem no seu coração. Você vai precisar colocar para você romper essa sequência de comportamentos
que te impedem de você ser a pessoa que Deus criou para você ser, tá bom? Chega de viver consequência de coisas que não são suas. A gente precisa ter liberdade para ser a gente, para viver o que a gente tem. O potencial é ilimitado. Mas quando a gente vive consequência de algo que não é nosso, a gente vive numa limitação, numa escravidão. Aliás, uma escravidão, tá bom? Beijo, gente. Obrigada por hoje, pela atenção. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.